Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meu nome é Wilder Salles. Nós vamos estudar hoje aqui a história de Mefibosete, uma história fantástica. Eu creio que essa palavra vai abençoar o seu entendimento. Nós vamos estudar aqui algumas lições importantes sobre esse assunto, sobre essa passagem bíblica, e eu creio que você vai agregar no seu conhecimento e aprender mais da palavra de Deus. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Quero convidar você para se inscrever e ativar as notificações. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se, ative o sininho para sempre que sair um vídeo novo, você receber e ser abençoado com a palavra de Deus. Tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos estudar. Eu vou colocar para você na tela, vou estar aqui com minha Bíblia aqui também, e vou colocar na tela para que você acompanhe. Fica até o final, no final eu vou colocar a conclusão desse estudo e eu creio que vai abençoar a sua vida. Vamos lá. Nossa história está em 2 Samuel, no capítulo 9. Mas antes de eu colocar, deixa eu explicar para você quem foi Mefibosete, né? Para você entender aqui essa história. Mefibosete era filho de Jonatas, grande amigo do rei Davi e neto do rei Saul. Ele era deficiente físico e foi levado ainda pequeno para uma cidade chamada Lodebar, um lugar de miséria, sem pasto e de sequidão. Os moradores das cidades eram, em sua maioria, doentes e pobres. Ou seja, Mefibosete foi criado em um local muito pobre, ele tinha uma deficiência física, e nós vamos ver aqui na história o que a palavra nos ensina sobre esse rapaz, sobre o que Deus fez na vida dele através do rei Davi. Então, 2 Samuel, capítulo 9, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Eu vou ler do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença do rei Davi. E disse-lhes: ó rei, és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então aqui Davi, com um coração bondoso, com um coração voltado a abençoar a descendência de Jonatas, que foi um grande amigo seu, filho do rei Saul, Davi então lhe pergunta: existe mais alguém que eu possa abençoar, que eu possa reconhecer? Então esse servo, Ziba, ele declara: olha, tem um rapaz que ele é aleijado, ele era filho de Jonatas, ele faz parte da linhagem real, só que ele não mora mais aqui. Então nós aprendemos aqui uma primeira lição e eu quero compartilhar com você essa lição. Deus não esquece de você, não importa onde você está. No momento certo, vai chegar a sua vez. Olha que interessante esse entendimento. Deus não esquece. Mefibosete, ele estava num local terrivelmente complicado, de miséria, de pobreza, de sofrimento, aparentemente esquecido. Mas Deus jamais se esquece. Da mesma maneira, hoje em dia, você pode estar em um local que ninguém te conheça. Você pode estar numa situação difícil, mas Deus, ele está olhando para você. Deus está vendo você. Deus, ele está te observando, assim como ele olhou para Mefibosete e usou Davi para abençoar a vida dele. Deus também pode usar pessoas. Deus também usa pessoas, vai usar pessoas para te abençoar. Amém? Muito forte essa palavra, esse estudo, e eu quero continuar aqui. Vamos ler agora o capítulo 9, né? Continuando, versículo 4 e 6. Diz assim o texto. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é o nome da cidade, uma cidade de sofrimento, de miséria, de escassez. Enfim. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Vamos compreender
esse texto aqui porque aqui já temos mais uma lição que eu quero compartilhar com você. Eu vou colocar na tela. A segunda lição. Mefibosete teve humildade diante do rei. Entenda isso, observe esse texto. Devemos ter humildade em todo o tempo, pois isso agrada a Deus. Sabe por que eu estou falando que ele teve humildade? Porque quando Davi chamou ele, a primeira coisa que ele falou, eis aqui o teu servo. Ele em nenhum momento ele questionou Davi, ele chegou com arrogância, ele chegou diante do rei Davi com orgulho. Não, eu sou descendente da herança do meu avô, do meu pai, enfim. Pelo contrário, ele falou, eis aqui o teu servo. Sabe o que significa isso? Um coração humilde. Humildade no coração de Mefibosete. E Deus se agrada da humildade. Mesmo ele tendo vivido uma vida de sofrimento, de miséria, ele tinha um coração humilde, ele tinha um coração obediente, porque humildade não significa pobreza. Humildade é o coração. Você pode ser muito rico e não ter humildade. Como você pode ser muito pobre também e não ter humildade. A humildade ela tem que estar no seu coração. Isso agrada a Deus. Deus se agrada do humilde, daquele que tem a humildade de realmente reconhecer o Senhor. E ele reconheceu aqui Davi como rei, falou, eis-me aqui o teu servo. E trazendo para os dias atuais, para as nossas vidas, nós também devemos ter essa humildade, reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Senhor, que nós dependemos e precisamos dele. E era essa humildade que estava no coração de Mefibosete. Mesmo ele tendo sido criado numa pobreza, numa miséria, numa situação bem difícil, ele tinha humildade em seu coração. E foi a primeira coisa que ele falou quando viu Davi. Eis aqui o teu servo. E é isso que nós temos que falar para o Senhor. Senhor, eis aqui o teu servo. É isso que você tem que falar para o Senhor, minha irmã. Senhor, eis aqui a tua serva. E isso agrada a Deus. Amém? Vamos continuar então? Vamos continuar. Agora versículos 7 e 9. Diz assim o texto. E disse-lhe Davi, não temas, porque, de certo, usarei contigo de benevolência ou bondade, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha que palavra forte, meu irmão. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele se achava até inferior, se achava desculpa a expressão, um Zé Ninguém na linguagem popular. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Olha que honra, olha que coisa gloriosa, meu irmão. Imagina essa cena, imagina na sua mente essa cena. Esse rapaz, ele estava numa situação bem difícil, vivia numa situação de escassez, ele era coxo das suas pernas, ele era manco, não conseguia andar. Imagina, dependia das pessoas para se locomover para um lado, para o outro. E você sabe que isso aconteceu na infância dele. Se você ler depois aqui, 2 Samuel 4, versículo 4, quando o rei Saul e Jonatas morreram na guerra, na batalha, Mefibosete estava com a sua mãe, ele estava no colo dela, ela deixou ele cair. E quando ele caiu, ele ficou manco, ele ficou aleijado, ou seja, ele até andava, mas com 5 anos de idade, mais ou menos, diz aqui a Bíblia, ele caiu na fuga ali daquela batalha e ficou manco das suas pernas. Passou toda uma vida de sofrimento, toda uma vida de luta, de pobreza. E outra, ele era herdeiro também do trono. Ele tinha a linhagem real em seu sangue, era filho de Jonatas, que era um príncipe da época, amigo de Davi. E ele estava ali, aparentemente esquecido, aparentemente sozinho. Mas Deus não se esqueceu dele. E chegou o dia da honra dele. Meu irmão, eu quero declarar isso para você aqui nesse estudo. Vai chegar a sua honra também. Se você se manter fiel, se você fizer a vontade do Senhor, o Senhor vai te honrar também. Deus é justo. Deus não é injusto. Ele vai honrar você no momento certo. Talvez você esteja numa situação parecida com a de Mefibosete. Parecida. Eu quero declarar para você, através desse estudo aqui também, Deus vai te honrar. Amém? Nós vamos continuar aqui porque temos uma terceira lição e eu quero colocar para você esse entendimento. Davi teve compaixão de Mefibosete. Assim
Deus, em sua infinita misericórdia, tem com as nossas vidas. Grava isso no seu coração. O mesmo Deus que honrou Mefibosete, fez uma grande obra na vida dele, trouxe ele para o palácio real para restituir o que ele tinha perdido, vai fazer na sua vida também. O mesmo Deus, ele é Senhor, Deus é justo. Guarde isso no seu coração. Mas vamos continuar para a gente encerrar aqui. Agora, versículo 10 ao 13, diz assim o texto: Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Essa era a ordem de Davi para os servos. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então Davi aqui lhe deu uma ordem para Ziba, que era o servo: olha, você vai trabalhar com os teus filhos, vão arar a terra, cuidar da terra, para vocês terem o pão, mas Mefibosete, ele vai sentar-se à mesa comigo. Era isso que ele estava declarando. Mas vamos continuar o versículo. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim se fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerás a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Olha que interessante. Um homem que passou a vida inteira na pobreza, comendo ali, talvez até o que sobrava, uma vida talvez de miséria, porque a cidade que ele estava, Lodebar, era uma cidade de sofrimento, de miséria. Foi se assentar à mesa do rei. E eu quero colocar essa quarta lição e quero compartilhar com você. A honra veio sobre Mefibosete. Deus também vai honrar você. E o que é seu por direito, ninguém pode tomar, meu irmão. Ninguém pode tomar, minha irmã. O mesmo Deus que honrou Mefibosete, ele vai honrar você também. Ele vai te honrar. O homem que se assentava para comer talvez a pior comida da sua região, uma cidade pobre, Lodebar, uma cidade baixa, como dizem algumas traduções, de sofrimento, de miséria, de doença, foi levado ao palácio para se assentar à mesa do rei. E esse é o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus, ele quer que você sente à mesa dele. Que você venha estar assentado à sua mesa, o local de honra, aonde toda vergonha é lançada fora. Não está escrito que em local da vossa vergonha tereis dupla honra. Esse é o nosso Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus fez na vida de Mefibosete. Deus honrou ele. Ele aparentemente estava esquecido, mas Deus jamais se esquece. Por isso eu estou repetindo aqui isso hoje. Deus jamais se esquece de você. Amém? Eu quero colocar aqui a conclusão para encerrarmos o nosso estudo. Vou colocar na tela. O que você está vivendo hoje não representa o futuro que Deus tem para a sua vida. Guarda isso no coração. Mesmo que você esteja passando uma grande injustiça, o Senhor é justo e jamais esquece dos seus filhos. Mefibosete foi honrado e restituído por direito. Assim o Senhor vai fazer aos seus filhos, que vivem em humildade, a prática da sua palavra. Amém? Deu para você entender? Guarda isso no seu coração. Essa era a palavra que eu queria estudar com você aqui, compartilhar, de uma forma simples. Eu creio que o Senhor falou com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar aqui antes de encerrar, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado por esse momento de reflexão. Aprendemos aqui muitas coisas com a história de Mefibosete. Aprendemos o princípio, Pai, da honra. Aprendemos o princípio da restituição, que o Senhor é fiel, que o Senhor honra. Que assim seja na vida dessa mulher, deste homem, dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. É isso que eu determino em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Que o Senhor fale mais no seu coração. Bom, eu vou encerrando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like. Você gostou? Se você não gostou, você pode também deixar um dislike, não tem problema. Mas se você gostou, deixa o like, deixa o seu comentário, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, a sua casa. Medita sobre isso. Deus, Ele é Deus de restituição. Ele jamais esqueceu de você.
Fique na paz.